Queridos irmãos, a graça, Salvador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, continue com todos nesse momento que nós estamos passando. Quero deixar uma meditação com o amado irmão, a amada igreja nessa noite, que se encontra lá em João capítulo 6, versículo 66 até o verso 69. João capítulo 6, versículo 66 até o verso 69. Jesus, em meio aos seus ensinamentos, no Evangelho de João, sabemos que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são considerados evangelhos sinóticos, porque um complementa o outro. João, ele tem uma escrita um pouco mais diferente. João, ele tem a preocupação de mostrar o amor de Deus, mostrar a concretização da vinda do Messias, o sacrifício e o seu amor por nós, homens e mulheres pecadores. E Jesus começa a ensinar. João escreve de uma forma onde mostra que, devido aos ensinamentos de Jesus, devido à forma que ele retruncava muitos ensinos da época, e era uma forma um pouco pesada, para não dizer por completo pesada. E devido a isso, muitos do que seguiam Jesus, não porque confirmavam, não porque reconhecia ele como Messias, como o Senhor, mas porque seguiam ele devido aos milagres que ele fazia, devido os prodígios que ele realizava e realizou durante a sua caminhada aqui. E era um grande número de pessoas que assim seguiam. Não é diferente de hoje. E infelizmente muitas pessoas adentram nas igrejas hoje e até se tornam membro e fazem parte do rol de membro assíduo, não porque tem a consciência e tem um coração quebrantado por Deus e em uma conversão genuína, mas devido a muitos erros que são ensinados, infelizmente, e devido a muitos interesses. E, infelizmente, muitas pessoas se dizem cristãs. O texto que nós vamos relatar nessa noite é uma pergunta e é uma afirmação para nós. A pergunta é: em qual caminho estamos caminhando? E a afirmação é: firmamos em Cristo. Fixemos os nossos passos em Cristo, olhamos para Ele, caminhamos com Ele e não abandonemos Cristo por qualquer lentilhas que são oferecidas no banquete do mundo que Ele oferece. João capítulo 6, versículo 66 até o verso 19, diz bem assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Ah, amado irmão, muitos abandonam Jesus nesse momento de pandemia, nesse momento que nós enfrentamos de tanta dificuldade, nesse momento de tantas incertezas, nesse momento de tanta crise física, emocional e também espiritual. Muitas pessoas que se aglomeravam dentro dos templos, dentro das 4 paredes da igreja,
Muitas pessoas estão questionando por qual motivo tudo isso, aonde está Deus, aonde está a minha fé. Na verdade, eles nunca tiveram fé. Na verdade, a fé que eles tinham era tão pequena, minúscula, que não tinha a substância necessária, a raiz profunda, a raiz necessária para se firmar em momentos de dificuldades. Deus, ele nunca, em nenhum momento, desde o Antigo Testamento até Apocalipse, o último capítulo dele, nós não conseguimos ver e não iremos ver Deus prometer vida mansa, vida tranquila para os seus servos. Pelo contrário, o próprio Cristo, quando aqui esteve, ele falou: vocês vão passar por lutas, vocês vão passar por dores. Eles me perseguiram, eles vão te perseguir. O estudo que estamos fazendo pela manhã do Sermão do Monte nos mostra claramente Cristo indo de encontro aos ensinamentos errados que os mestres da lei, que os sacerdotes da época assim faziam, as suas traduções distorcendo os 10 mandamentos. Não é diferente de hoje. Pessoas querem ficar na igreja por interesse, porque irão receber algo em troca. Meu amado, meu amigo, a nossa recompensa nem depende de nós. A nossa recompensa vem pela misericórdia e graça de Deus, de Cristo Jesus. Nós só somos salvos pela bondade e pela misericórdia de Cristo Jesus. Nós só somos salvos porque Cristo se fez maldito por nós. Nós só somos salvos, como diz Romanos capítulo 5, que nós vimos hoje, porque Deus fez de Cristo pagar um alto preço devido aos nossos pecados. Muitos, o verso 16, diante disso, muitos dos discípulos abandonaram. Que discípulos são esses? Era aquela multidão que seguia Jesus não para cumprir os seus mandamentos, não para cumprir as suas ordenanças, não para cumprir o id dele, mas seguiam Jesus com interesse próprio. E devido a isso, Cristo olha para os seus 12, os mesmos 12 que estavam no Sermão do Monte, no Mateus capítulo 5, aonde é direcionado para eles. Lembra que eu falei de manhã que Cristo ensina o Sermão do Monte para fortalecer, para orientar, para instruir os seus 12, porque há de vir. Então Jesus pergunta para os seus 12, nos versos 17. Então perguntou Jesus aos 12. E essa pergunta é para nós hoje, membros da Igreja Batista em Brunelas. Jesus pergunta para nós: porventura não quereis também vós outros retirai-vos? Essa é uma pergunta. Amado irmão, não se afaste de Jesus. Não abandone Jesus por nenhuma migalha de lentilhas. Não faça isso. Não faça o mesmo erro que Ismael fez ao entregar a sua primogenitura para Jacó. Não faça isso. Não largue mão da bênção que o Senhor tem te concedido. Permaneça firme, permaneça sólido. Seja a nossa resposta a resposta de Pedro. Senhor, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? É só o irmão olhar para a direita e para a esquerda, para o mundo que tem vivido um caos. Qual a direção deles? Para onde eles podem ir? Não podem ir para canto nenhum. A bem da verdade, que nós só levantemos pela manhã. Nós só conseguimos deitar durante a noite e dormir, pois a misericórdia de Deus se renova nossas vidas mais uma vez. Para onde iremos nós? Diz Pedro: tu tens as palavras de vida eterna. E ele confirma: e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus, ou seja, o enviado, o primogênito,
o Messias que deveria vir, tu és, Senhor. Nós temos crido e temos conhecido. Ou seja, não basta somente eu crer, eu preciso conhecer. Não basta somente eu conhecer, eu preciso crer. As duas coisas andam junto na nossa caminhada, meu amado e minha amada. A nossa caminhada dessa semana tem que ser crendo e conhecendo Deus. Que essa semana, esse início de semana que irá começar, que na verdade começa hoje, possamos abraçar essas duas expressões, esses dois verbos, o crer e o conhecer. E esses dois verbos possam nos instruir e nos direcionar até o findar das nossas vidas. Fixemos, andemos com Deus, firmamos nossos passos e façamos sempre a mesma resposta que Pedro deu. Senhor, para onde iremos nós? Algumas versões diz, Senhor, para onde iremos nós? Pois só Tu tens a palavra de vida eterna. Nós vimos, nós cremos e nós conhecemos no Senhor. O Senhor. Que Deus possa nos abençoar. A minha oração nessa noite é que Deus abençoe a nossa igreja. Que Deus abençoe cada família da Igreja Batista em Brunelas. Que Deus prospere, que Deus realize, que Deus faça multiplicar a nossa fé, a nossa comunhão, a nossa integridade, a nossa convicção, o nosso crer nele. E que não possamos, que não venhamos a nos impressionar com as batalhas e as lutas que o mundo tem enfrentado. Deixe isso para aqueles que não conhecem Cristo. Deixe essas preocupações que fazem, que destrói o homem para aqueles que não conhecem Cristo. Claro, irmãos, nos preocupemos. Sim, fiquemos atentos, sim, mas não arrancamos os nossos cabelos. Não. Cremos em Deus, confiamos em Jesus e com certeza Ele nos aliviará o nosso fardo, o nosso jugo que é tão pesado. Botamos a nossa esperança, confiamos em Jesus, lancemos nas mãos dele a nossa ansiedade. Pois é isso que o apóstolo Paulo fala. Lancemos toda a nossa ansiedade em Cristo. Confiamos nele e descansemos nele. Que os irmãos tenham uma boa noite e um bom domingo em nome de Jesus. Deus abençoe os amados nesse momento. Fique em paz.